Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, todos os domingos vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que são informações de mercado e também do nosso setor de análise. Já vou deixar aqui para vocês também o cupom RESTART, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos. O link vai estar aqui na descrição e no final do vídeo eu volto para falar a respeito deles. Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis, inclusive a gente atualizou com o relatório ali da VEG, para quem quiser dar uma olhadinha, também vai estar aqui na descrição. Então, começando com o cenário econômico e político do Brasil e do mundo, o FMI elevou a previsão de crescimento do PIB global para 2021 de 5,5% para 6%, muito puxado aí pelo crescimento que a gente vai ter tanto da China quanto dos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos nós tivemos a ata do FONC, né? Já que recentemente o Fed decidiu manter os juros de 0 até 0,25 por lá e segue aquele discurso, né, que o ritmo de compra de ativos não deve sofrer uma mudança tão cedo. A gente já viu alguns impactos maiores aí de crescimento que podem incomodar em termos de inflação, mas o Fed segue com o mesmo discurso e a gente percebe que a economia americana segue em franca recuperação. Só como exemplo, saiu na última semana dados do app de reservas de restaurante OpenTable e indicou, né, que o número de assentos reservados no dia 4/4 foi apenas 0,96% inferior ao registrado no mesmo dia de 2019, que era o período sem pandemia. Ou seja, o melhor nível aí desde o início da pandemia, e como eles estão nesse processo mais acelerado de vacinação, a reabertura deve acontecer antes, né? Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, que subiu 0,93% de fevereiro para março, e apesar de ter vindo aí abaixo do esperado, é a maior alta para o mês desde 2015. Nos últimos 12 meses, o IPCA aí sobe 6,10%. Os principais responsáveis, alta de combustíveis e também do gás de botijão. Nessa semana, né, pessoal, destaques para dados de inflação ao consumidor, produção e vendas do varejo nos Estados Unidos. Na China, nós teremos o PIB do primeiro trimestre, além da taxa de desemprego, varejo e produção industrial da economia chinesa. Aqui no Brasil, as discussões vão ficar por conta aí do orçamento de 2021 e todo esse imbróglio aí que a gente viu nos últimos dias. Já vindo aqui para o gráfico do Ibovespa, o Ibovespa virou aquela tendência que estava desde ali de janeiro, né, até março, que era uma tendência baixista de curto prazo, virou para uma tendência altista agora, graficamente pensando no curto prazo. O Ibovespa opera nesse pequeno canal de alta que vamos ver como vai desenvolver nas próximas semanas. Inclusive, nós tínhamos uma operação de venda de BOVA11 que servia tanto para especular com a baixa quanto para proteção de carteira, que foi encerrada aí na última semana. Claro que se voltar a cair, né, ou dar sinais de baixa, a gente pode recomendar essa venda novamente. Então a semana fechou com alta aí de 2,10% a 117.669 pontos, e no ano o Ibovespa cai 1,13%. S&P subiu mais uma vez, 7,71%, no ano sobe 9,92%, e o dólar futuro teve leve baixa, 0,47%, e no ano aí sobe 9%. Lembra, a última vez que eu vi aqui, os índices futuros estavam operando perto da estabilidade, o Dow Jones futuro 0,15% e o S&P futuro subindo 0,10%. Vindo aqui para alguns dos destaques de alta e de baixa da última semana, a Sequoia caiu 8,83%, a empresa anunciou que vai fazer uma oferta pública, um follow-on, pretende captar até 974 milhões de reais, né? Apesar de ser uma empresa nova na Bolsa, novamente aí já está buscando mais valores para captação e às vezes, né, essas notícias acabam pressionando as ações. Nós tivemos aqui a AES Brasil caindo 8,11%, a Ocean Pax Serviços Marítimos 8,8%, a Mobile 5,7%, e não tivemos nada negativo específico em relação a essas empresas. A Sanepar caiu 4,23%, nada relativo à Sanepar, né, novo, mas no Paraná aí as chuvas seguem abaixo da média, né? Inclusive no fechamento de março foi abaixo da média, isso pode gerar um pouco desse sentimento negativo aí em função da Sanepar no curto prazo. Já alguns destaques aqui de alta, a Cash 3 Melios, que subiu 28,69%. A empresa divulgou dados operacionais do primeiro trimestre de 2021,
ao longo do trimestre foram abertas 2,4 milhões de novas contas. Com esse número, chegou a uma base total de 16,4 milhões de contas abertas, um crescimento de 73% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Já o número de usuários ativos nos últimos 12 meses teve um crescimento de 226%, passando aí 2,2 milhões de usuários. Tá? O mercado gostou bastante dessa prévia operacional, por isso aí tivemos essa alta forte das ações. Tivemos CSU Card System subindo 23,83%, nada relevante em relação à empresa, né? Já tinha divulgado um resultado positivo. Enjoei subiu 21,82%, também tinha divulgado prévia operacional do primeiro trimestre. O valor total de vendas, né, o GMV da plataforma alcançou 172 milhões. Esse valor foi 6,2% superior ao quarto trimestre de 2020 e 102% superior ao primeiro trimestre de 2020. Né? Então o mercado também gostou aí das prévias operacionais, operou em alta praticamente toda semana a Enjoei. Tivemos aqui também o Banco Pan, né, pessoal, ainda na esteira do anúncio da compra da posição que era da Caixa, agora vai pertencer ao BTG, que já tem uma posição relevante no Banco Pan. Banco bem interessante, né? A gente sempre comenta que entre bancos menores aí é o nosso preferido. Teve alta de 21,57%. E outra ação aí que estava caindo bastante nas últimas semanas retomou a alta, né? Edux, a antiga Estácio, subiu 17,45%. Como eu comento sempre, não é um setor hoje que nós temos posição de longo prazo, mas para quem gosta do setor, a gente entende que alternativas como a Edux e principalmente a Ânima são mais interessantes, por exemplo, do que a Cogna. Claro que aquele investidor que quer buscar uma recuperação de algum ativo, talvez a Cogna hoje esteja mais barata. Aqui temos anúncios de dividendo, né, pessoal, ficando ex-proventos essa semana. Marfrig, que divulgou excelentes resultados aí do ano passado e do quarto trimestre, fica ex-proventos dia 12, dia 13 Odontoprev, Petrobras dia 15, Telefônica dia 16, tá? E na semana que vem já tem aqui a Grendene. Temos vindo aqui para os destaques de produtos, né, pessoal? Quero comentar mais uma vez em relação ao nosso cupom Restart, né? Nós temos um volume muito grande de clientes que encaminham para a gente os seus investimentos. A gente passa para o setor de análise e dá um retorno para o nosso cliente, né? Então, quem quer dar um restart aí nos seus investimentos, rever as suas estratégias ou entender se a sua carteira está boa, né, de acordo com o seu perfil, né, é interessante aí virar nosso cliente. E também quero colocar como destaque aqui o portfólio Thiago Prux, né? Lembrando que existe um analista responsável por essa carteira, e é uma carteira que desde 2017, de abril de 2017, basicamente é composta aí por recomendações da Capitalismo. Então o cliente que quer seguir a mesma carteira pode virar nosso cliente e também seguir o mesmo portfólio. E é um portfólio basicamente aí de bolsa, e a gente tenta montar uma carteira que tenha a menor volatilidade possível, mas que entregue o melhor retorno possível, tá? E a carteira tem performado nesse sentido aí desde 2017. Esse ano ela está subindo 19% contra 1 do Ibovespa e 10 do Dow Jones, e desde o início dessa composição, a partir das recomendações da Capitalismo em abril de 2017, está com alta de 331% contra 87% do Ibovespa, tá? Lembrando que ela tem ações nacionais e tem ações internacionais também. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, várias notícias aí de Petrobras, né? A empresa anunciou que as vendas totais de diesel cresceram 35% em março, ante o mesmo período do ano passado. Já o volume foi 17% maior que o março de 2020. Tá? No mês passado, a Petrobras superou ainda o recorde de venda do diesel S10, que tem baixo teor de enxofre. Além disso, a Petro informou que a partir do dia 1º de maio, os preços de venda de gás natural para as distribuidoras vão aumentar quase 40% e anunciou redução de 3,3% nos preços do diesel e manutenção do preço da gasolina. Isso foi anunciado na semana passada. Nós tivemos o IRB anunciando, em parceria com a resseguradora Score e as empresas Essor e AgroBrasil, um seguro paramétrico, né, que vai cobrir e proteger grandes e pequenos produtores pecuaristas de prejuízos provocados por condições climáticas adversas no pasto. Além disso, o IRB informou, né, que a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que regula o setor de seguros, encerrou formalmente a fiscalização especial que mantinha sobre a seguradora, desde quando o IRB, né, do ano passado, ficou desenquadrado em termos de garantia.
boas notícias aí para o IRB. Como eu já comentei algumas vezes, a gente acredita sim na recuperação da empresa, né? Claro que o fluxo de desconfiança, principalmente do mercado, ainda é grande, mas em termos operacionais a empresa vem mostrando bons números. A tendência é que volte a gerar fluxo de caixa positivo esse ano, volte ao lucro e também aí a pagar dividendos. Nós tivemos a Redditor anunciando mais uma aquisição, dessa vez 51% do Biocor, que é o Hospital de Doenças Cardiovasculares que fica localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos últimos 12 meses, a Biocor teve receita de 300 milhões de reais. E como a gente comenta sempre, né, pessoal, é um setor que vai passar por um longo período aí de consolidação. Ele é bastante fragmentado ainda. A gente já viu junção de Apvida com Intermédica, a própria Redditor comprando uma participação cada vez maior na Qualicorp. Então o setor de saúde tem bastante aí para consolidar nos próximos anos e basicamente é um setor aí formado por boas empresas. Aqui no radar de BDRs e estoques, nós tivemos as ações da General Motors batendo máxima histórica na semana passada, após a empresa anunciar que planeja produzir a primeira versão elétrica da picape Silverado em sua planta em Detroit. Também nós tivemos aqui envolvendo Amazon, Google e Facebook, né, pessoal, um estudo bem interessante da Price, né, que os investimentos em publicidade digital nos Estados Unidos alcançaram quase 140 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de 12% no ano contra ano, tá? E desse total, pessoal, quase 80% foi para as 10 maiores empresas do setor, incluindo aqui a Amazon, Google e Facebook. Então, mostra, né, essa perspectiva positiva, já que a gente vai ter uma migração natural, né, de, por exemplo, essas empresas investir em mídia, em televisão e migrar cada vez mais para o digital. E essas empresas, né, a gente não pode esquecer que elas têm uma demanda reprimida por parte, por exemplo, quem tem restaurante, né, ficou muito tempo sem anunciar, né, ou anunciou menos, a mesma coisa quem tem agência de viagens, né? Então o Google acaba se beneficiando com isso, por exemplo. E como esse ano as empresas vão ter menos gastos em relação à questão do Covid em relação a 2020, a gente espera aí, pelo menos no primeiro semestre, fortes resultados dessas companhias, tá? Além disso, o Mercado Livre afirmou na última semana que vai investir 1,1 bilhão de dólares em 2021 para expandir a sua estrutura logística no México. Lembrando que o Mercado Livre opera em vários países, né? Hoje, aproximadamente 50% da receita é no mercado brasileiro e o restante é em outros países, especialmente América Latina, né? Já que eles tiveram um boom no ano passado por lá, e esse valor é quase o triplo dos 420 milhões de dólares que eles investiram no ano passado no México, tá? E a empresa está brigando para ficar à frente de outras empresas como a Amazon no mercado mexicano. Boa notícia para o Mercado Livre, é uma empresa aí que a gente gosta bastante. Nós tivemos também uma notícia não tão positiva, né, que a China aplicou uma multa de 2,8 bilhões de dólares no Alibaba, né, por abuso de posição dominante sobre rivais e comerciantes em sua plataforma de comércio eletrônico. Nós gostamos bastante de Alibaba, tá, pessoal? A gente vai escrever um relatório essa semana para os nossos clientes a respeito disso, né? O valor é grande, mas considerando a posição de caixa da empresa é tranquilo, né? Mas a gente tem que entender e observar nas próximas semanas se a gente vai ter mais algum desdobramento negativo em função disso, tá? Mas a empresa, em relação a esse valor aí, é tranquilo para o Alibaba pagar, tá? Voltando aqui para o Brasil, pessoal, o Santos Brasil também notícias positivas. Primeiro que eles fecharam um novo acordo comercial para prestação de serviços da operação de contêineres da Maersk aqui no Porto de Santos. O acordo já tinha expirado em 31 de março e esse novo acordo aqui vale entre o dia 1º de abril desse ano até o dia 31 de março de 2023. Eles também atualizaram o guidance, as projeções para 2021. A expectativa é de que a movimentação de containers fique entre 1,2 a 1,3 milhão, um equivalente a um crescimento de 11 a 20% esse ano, e o EBIT deve ficar entre 400 e 450 milhões, uma alta de 89 a 112%. Notícias positivas aí para Santos Brasil, que sofreu menos do que outras empresas, né, em meio à crise. Mesmo com importações menores, as exportações acabaram compensando no ano passado. Quem também anunciou acordos aí, aquisições, foi B2W e Magazine Luiza. As empresas aproveitaram esse momento aí para fazer várias aquisições, né? Nós vimos Via Varejo também fazendo aquisições nos últimos trimestres.
A B2W anunciou a aquisição da plataforma móvel de entrega de alimentos e conveniência Shipp, que vai permitir que eles entrem, né, nesse modelo de entrega em poucos minutos. Tá? A Shipp é uma startup que iniciou as atividades em 2017 no estado do Espírito Santo. Atualmente eles têm 10 mil entregadores cadastrados e realizam entregas em aproximadamente 36 minutos. Já o Magazine Luiza concluiu a aquisição da Smart Hin Tecnologia, que é uma empresa de sistemas de busca e de recomendação de compra por comércio eletrônico. É uma empresa nova, também fundada em 2017, que atua por meio de ferramentas no modelo de software como serviço para mais de 1.000 clientes. A tecnologia gerou 620 milhões de reais em vendas em 2020. Nós tivemos aqui o Banco Central aprovando o aumento de capital do Bradesco, né, de 4 bilhões de reais, e dessa forma vai chegar a 83 bilhões de reais o capital social do banco. O aumento vai envolver a bonificação de 10% em ações. Na prática, tá, pessoal, vai funcionar igual um desdobramento, né? Vamos supor que eu tenho 10 ações, vou passar a ter 11 ações e o preço vai ser ajustado, tá? Lembrando que a partir do próximo dia 19, os papéis vão ser negociados sem direito à bonificação ou ex-bonificação, e todo esse processo aí é feito automaticamente na corretora de vocês. E nós tivemos também Banco BTG Pactual anunciando o desdobramento de uma ação em 4. Tá? Isso deve ser aprovado aí nos próximos dias. A Fleury anunciou a aquisição, né? Nós falando aí do setor de saúde há pouco, né? Que vai cada vez consolidar mais. Eles fizeram a compra de 67% da clínica de ortopedia Vita por 136 milhões de reais. Eles têm mais de 20 anos de mercado, né? E são referência em consultas e cirurgias ortopédicas, assim como sessões de reabilitação. Hoje eles têm 40 médicos e 80 terapeutas e atuam em 9 clínicas distribuídas aí na cidade de São Paulo. Tá? Nos últimos 12 meses, a receita foi de 42 milhões de reais. Tá? E para finalizar aqui, né, pessoal, uma boa notícia para a Sabesp, né? A gente viu aí grandes dificuldades com a Sanepar, por exemplo, em relação à questão da revisão tarifária. E no caso aqui da Sabesp, né, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo divulgou a nota da revisão tarifária final da Sabesp em 2021, com a tarifa de R$ 5,12 por metro cúbico para esse ano, acima aí do que foi fixado na fase preliminar, né, que era de R$ 4,84, ou seja, mais um ano aí de dividendos gordos, possivelmente para a Sabesp. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, né? Vou deixar aqui, como eu comentei, o cupom RESTART, que dá 20% de desconto aí na compra dos nossos produtos. Lembrando que nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento mais fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, Top Fundos, Invista em Ações, mais as carteiras de criptoativos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazos, tem Day Trade, Swing Trade, o rastreador de tendências, opções, long short, milho, boi, mais as recomendações de Invista em Ações, e o Capitalizo Completo aqui, que são todos os nossos produtos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127. Quem preferir pode mandar um e-mail para contato@capitalizo.com.br ou então clicar aqui na descrição, vai estar o nosso link do WhatsApp, pode deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo. Tá certo, pessoal? Uma grande semana a todos e ótimos investimentos. Até mais!